Vamos lá, pessoal, vamos revisar agora termologia. Termologia, estudo de tudo que está relacionado com temperatura, com calor. Primeira coisa, nós teremos que ter em mente alguns conceitos básicos. Conceitos básicos de termologia. Os conceitos são temperatura, grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor, energia térmica em trânsito. O calor nunca está parado. Flui naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Calor parado não existe. Poderíamos também falar do equilíbrio térmico. O que seria equilíbrio térmico? Quando dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles entraram em equilíbrio térmico. Importante saber também que energia térmica é toda a energia relacionada à temperatura. Só que quando a gente for tratar da energia interna de um gás, aí nós estamos falando da energia cinética e potencial de suas partículas. Se for um gás monoatômico, vai ser só energia cinética, porque aí não vai ter energia potencial envolvida. Energia interna de um gás seria o somatório das energias cinéticas de todas as partículas daquele gás monoatômico. E se for um gás poliatômico, ele vai poder rotacionar, vai ter energia cinética de translação, de rotação, e depois de uma certa temperatura pode ter até energia potencial na posição dos átomos dentro da molécula, se elas se chocarem muito energeticamente. Então, alguns conceitos básicos aí. Também seria legal lembrar da lei zero da termologia. O que diz a lei zero? Que se corpos A e B estão em equilíbrio térmico, se corpos B e C estão em equilíbrio térmico, portanto, o corpo A e C também estão em equilíbrio térmico. Parece uma obviedade, mas é importante documentar, né, e registrar para que vire ciência, senão é charlatanismo. Conceitos básicos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos, 6 ideias básicas revisadas. Daqui a pouco pode aparecer mais alguma. Logo depois que a gente aprende esses conceitos básicos, a gente começa a estudar as escalas termométricas. As famosas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Relacionando, né, essas escalas termométricas, aparece essa continha aí que serve para transformar de uma temperatura para outra temperatura. Agora cuidado, se formos trabalhar com variação de temperatura, a gente só usa o denominador da fórmula para variações de temperatura. Não custa lembrar que essa fórmula surgiu de uma comparação entre as escalas. 0 graus Celsius, temperatura do gelo fundente na pressão atmosférica. 100 graus Celsius foi definida como a temperatura da água fervente na pressão atmosférica. Historicamente, nós sabemos que o 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit, que o 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit. Já o Kelvin, quando fez a escala dele, a fez de tal forma que ela variasse concomitantemente com a Celsius. Ele percebeu que a menor temperatura que existiria era menos 273 graus Celsius, resolveu chamar isso de zero. Então, se eu venho lá do zero absoluto até o 0 Celsius, eu vou ter 273 Kelvin. 373 Kelvin, temperatura de ebulição da água na pressão atmosférica. Se eu chamo de TC, TF e TK, basta fazer o teorema de Thales, né? Ou se preferir, joelho menos pé, cabeça menos pé. Joelho menos pé dividido por cabeça menos pé. Tu faz essa continha e surge a equaçãozinha. Reviso isso porque é possível que a gente tenha que construir uma escala termométrica hipotética, né? Relação entre escalas termométricas hipotéticas, por isso que eu mostrei como é que a gente chegou nessa relaçãozinha bem rapidinho. Bom, logo depois que a gente domina um pouco a temperatura e sabe como transformar de uma escala de temperatura para outra, começa dentro, né, agora já da termologia, nós estávamos vendo termometria, aí a gente passa para calorimetria. A gente vai lá e define, né, o que é uma caloria. Uma caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecer de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Depois que a gente define a unidade de energia na calorimetria, a gente vai para o laboratório fazer experimentos. Aí a gente percebe que quando a gente joga calor para um corpo, ele sofre uma certa variação de temperatura.
Se eu dobro a quantidade de calor fornecida para esse mesmo corpo, a variação de temperatura dobra. Ou seja, a razão Q sobre ΔT permanece constante. A gente resolveu chamar isso de capacidade térmica. Capacidade térmica. Só que aí os cientistas perceberam que se corpos são feitos de mesmo material, se ele tem o dobro da massa, ele tem o dobro da capacidade térmica. E aí então surgiu a ideia de calor específico, que é a capacidade térmica do corpo dividido pela sua massa. Dobra, dobra, triplica, triplica. Então o calor específico de uma substância se mantém constante. Calor específico é característica de substâncias, materiais, capacidade térmica é característica dos corpos. Unindo essas duas ideias é que surge o nosso famoso Q macete, que é chamado de quantidade de calor sensível. Se eu precisar calcular a quantidade de calor quando um corpo sofre variação de temperatura, vai de Q macete. Só que quando substâncias puras estão sendo aquecidas, nós percebemos que em dois momentos a temperatura da substância para de subir. Temperatura, quantidade de calor. Nesses dois patamares estão ocorrendo fusão e ebulição. E o Q macete já não vai nos ajudar. Por isso que nós tivemos que definir o que é calor específico latente, o famoso L. Calor específico latente é a razão entre a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico de uma certa massa dividido pelo valor da massa que mudou o estado físico. A gente no dia a dia usa o Q moleza. Q macete e Q moleza são as duas ideias essenciais para a gente poder calcular quanta energia foi necessária para aquecer um corpo ou para fazê-lo mudar de estado físico. Q macete quando a temperatura muda, Q moleza quando o estado físico muda. Também sabemos que ao misturar corpos quentes e corpos frios no mesmo recipiente, isolado termicamente do meio, a gente usa sempre o princípio das trocas de calor. Princípio das trocas de calor. O que diz o princípio das trocas de calor? Que o calor recebido pelos corpos frios, somado com o calor perdido pelos corpos quentes, tem que dar zero. Na verdade, o princípio das trocas de calor é a expressão da conservação da energia. Então, misturo água quente com água fria, Q macete, soma igual a zero. Acho a temperatura final, se for o caso. Quando tem água e gelo misturado, né, e pergunta a temperatura final, dá um pouquinho mais de trabalho. Seria legal a gente fazer um videozinho exemplificando isso. Depois que a gente se diverte um pouquinho na calorimetria, valeria a pena a gente dar uma olhada, de repente, na dilatometria. Os corpos, quando aquecidos, têm suas moléculas vibrando mais, o que os faz ocupar mais espaço. Quando a gente vai trabalhar na dilatometria, mais um tópico da termologia, já foi termometria, já foi calorimetria e agora até dilatometria. Quando um corpo aumenta de tamanho, eu posso querer calcular o aumento do tamanho em apenas uma direção, uma dilatação linear. Para calcular essa dilatação linear, eu pego o comprimento inicial, multiplico pelo coeficiente de dilatação linear e multiplico pela variação de temperatura que o corpo sofreu. Se eu quiser calcular o aumento de uma superfície, de uma área, eu faço praticamente a mesma conta. Só que aí, em vez de coeficiente de dilatação linear, é o coeficiente de dilatação superficial. Se quiseres calcular o aumento de um volume, volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. São as três principais fórmulas da dilatometria. O que é ΔL? L final menos L inicial. ΔS, mesma coisa. ΔV, mesma coisa. ΔT, final menos inicial. Nós sabemos que o beta é aproximadamente o dobro do alfa e que o gama é aproximadamente o triplo do alfa. Essas relações são importantes. Ainda poderia acontecer uma situação de dilatação aparente, por exemplo, um recipiente cheio com líquido, ambos são aquecidos, e aí o líquido transborda, extravasa. A parte que extravasou, muitos vão imaginar que é o quanto o líquido dilatou, mas não, o recipiente também dilata. E por isso que se nós precisarmos calcular o quanto foi a dilatação aparente, eu tenho que pegar a dilatação verdadeira do líquido, caso seja um líquido, né? E subtrair a dilatação do recipiente. É assim que se calcula a dilatação aparente. Também poderíamos dizer que existe um coeficiente de dilatação aparente, que seria a subtração entre o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente. São as duas ideias essenciais para a gente poder arriscar questões que envolvam dilatação aparente. Saindo agora um pouquinho da dilatometria, a gente pode acabar discutindo um pouquinho de Transcal.
né, de transferência de calor. Então a gente sabe que o calor pode ser transmitido por condução, convecção e irradiação. Irradiação também poderia ser chamada de radiação. Condução. O calor é transmitido de átomo para átomo, ocorre principalmente nos sólidos. Convecção. O calor é transmitido devido ao movimento de massa, ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos. Irradiação ou radiação. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, o principal nome infravermelho. Dessas aqui, a única que pode acontecer uma continha é na parte de condução. Primeiro vamos definir fluxo de calor como sendo a quantidade de calor que atravessou uma região durante um certo intervalo de tempo. Cuidado, na minha maneira de escrever, T minúsculo é tempo, T maiúsculo é temperatura, olha que perigo. Fluxo de calor. Quantas calorias por segundo, ou no sistema internacional, joules por segundo. Vai ter a mesma unidade de potência, que é o watt. Para calcular o fluxo de calor por condução, a gente usa o que a gente chama de lei de Fourier, que é coeficiente de condutividade térmica multiplicado pela área que está conduzindo esse calor, multiplicado pela variação de temperatura entre as faces desse sólido que transmite calor, dividido pelo tamanho L, comprimento que o calor vai fluir, a gente consegue calcular o fluxo de calor através de sólidos, lei de Fourier. As melhores questões de Transcal acabam usando essas duas relações na mesma questão. Convecção e radiação são cobrados essencialmente em teoria. Durante o dia numa praia, o ar mais quente está sobre a areia, o ar quente sobe, o ar mais denso, frio, sobre o oceano, vem em direção à areia. Então, durante o dia, o sistema de brisas na praia é com um ventinho vindo do mar para a areia. Já à noite, a água que demorou a esquentar vai demorar a esfriar. Então, a camada de ar quente está sobre o oceano. Essa camada de ar quente sobe, certo? Devido à menor densidade, devido a forças de empuxo. E aí, então, o ar mais frio sobre o continente avança para o mar. Sistema de brisas. Durante a noite, o ventinho é do continente para o mar. Na hora que a gente fala da radiação ou irradiação, a gente poderia citar que a intensidade irradiada por um corpo negro é a constante de Stephen Boltzmann multiplicado pela temperatura absoluta elevado à quarta potência. É isso que em radiação poderia ser cobrado. A constante de Stephen Boltzmann é um número fácil de gravar, 5,67 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta. Então, se eu souber a temperatura em Kelvin de um corpo negro, eu multiplico, elevo a quarta potência, multiplico pela constante de Stephen Boltzmann, e aí eu consigo calcular a intensidade irradiada. Não custa comentar, né, que a intensidade é potência distribuída em uma área. Aí, se eu souber qual é a área da superfície desse corpo negro, sem intensidade irradiada, eu consigo calcular quantos watts ele está emitindo. Professor, mas corpo negro é uma ideia, né? Sim, corpo negro é uma ideia, ele é idealizado. O corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que o atinge. Só que se um corpo absorve toda a radiação que o atinge, se ele não emitir, a temperatura dele tende ao infinito, já que ele vai começar a receber energia e não entregar energia. Por isso que a gente sabe que o corpo negro é o absorvedor ideal de energia, mas é também o emissor ideal. Tá, professor, mas por que eu vou querer calcular a intensidade irradiada por um corpo negro se na natureza não existem corpos negros? Pois é, a gente chama os corpos naturais, os corpos que existem, de corpos cinzentos. E esses corpos cinzentos emitem uma porcentagem da radiação do corpo negro. Então, se eu quiser calcular a intensidade irradiada por um corpo cinzento, vou colocar C de cinzento, eu vou pegar a emissividade desse corpo cinzento e multiplicar pela intensidade irradiada pelo corpo negro, certo? Isso é uma raridade de aparecer, mas só por curiosidade, né? Escrevemos ali a intensidade irradiada por um corpo cinzento, que são os corpos reais. O Enem já cobrou a seguinte ideia, hein? Um corpo negro, um corpo pintado de preto, um corpo escuro, absorve mais energia do que um corpo claro quando posto ao sol. Mas se um corpo claro e um corpo escuro são postos à sombra, o que vai esfriar mais rápido é o corpo pintado de preto, porque ele absorve mais, mas também automaticamente emite mais. Todo corpo que é bom absorvedor é bom emissor de energia. Não vai confundir emitir, que é emitir das suas entranhas, né, com refletir, certo? Que é quando a radiação bate na casquinha do corpo e já volta.
Beleza? Olha, cara, é uma revisão bastante grande aí, muita coisa foi visto. Vou separar a parte dos gases, beleza? Para não ficar pesado. Beijo, só o estudo salva.